E aí, meus queridos, demorou, né? Estavam com saudades? Voltamos. Vamos agora dar continuidade às nossas aulas. Muito obrigado pela participação de todos, tanto com os professores presenciais como os nossos estudantes, pela contribuição que nós estamos tendo lá no nosso grupo de WhatsApp. Galera, quero também aproveitar aqui e falar assim, não se preocupem não, tá? Pode demorar aí umas 2 horinhas, mas eu vou responder todas as perguntas lá que a gente sempre está dando lá no inbox das aulas. Sempre vou conseguir responder vocês até o final do dia, eu consigo fazer isso, tudo bem? Meus queridos, hoje, na aula 12.1, nós vamos iniciar falando sobre plantio dos safs. Todos os processos que nós realizamos na área selecionada, tanto no espaço de cultivo e na preparação do local do plantio. Sabe o que isso lembra muito? Isso lembra quando nós estamos falando sobre como preparar a atividade agrícola convencional. Tem uma atividade agrícola convencional que já é feita. Agora, essa atividade agrícola de análise do solo, gradagem, aragem, gessagem, calagem, todos esses procedimentos, atividade agrícola convencional. Como realizar agora o preparo do cultivo dentro da inserção florestal? Nós vamos pegar esse conhecimento prévio que temos para iniciar essas demandas do plantio nos safs. Para isso, aumenta aí a tela, meu diretor. Para isso, nós vamos aí ter a competência de relacionar um conhecimento acerca dos biomas, sistemas agroflorestais, sistemas e vantagens e aplicar e entender o manejo desses safs. Conhecer as formas também dos sistemas. Então, plantio dos safs. A forma de implantação dos safs, sistemas agroflorestais. Deixa eu só enfatizar aqui, ó. Sistemas agroflorestais. Nessa etapa ainda estamos falando sobre a atividade agrícola. Vai depender do estado da área selecionada, que pode ser uma gleba totalmente disponível ou outra onde algumas atividades já estão sendo desenvolvidas. Então, galera, tem uma coisa muito importante aqui durante o processo de plantio dos safs. A implantação, depois que você já selecionou a área, você conhece a área. O que é conhecer a área? Você já sabe quais são os vegetais nativos que estão ali. Você já conhece o período de floração, período de frutificação. Você já sabe quais são os animais dependentes daquela área. Toda essa estratificação. E agora, a implantação do sistema, quer dizer, trazer uma cultivar para dentro de uma área florestal, depende das condições que essa gleba, essa região, essa área que você vai utilizar, ela está disponível. Ou se já está sendo desenvolvida a atividade. Quer dizer, o que isso quer dizer com isso, professor? Que você, sem perceber, já estava desenvolvendo, mas de uma forma inadequada. Então tem que fazer ajustes. Ah, professor, já fazia esse tipo de atividade, só que eu tenho que fazer ajustes pelo espaçamento temporal, distribuição temporal, ou mesmo pelo espaçamento em relação às necessidades nutricionais. Então aqui, ó, de novo, a imagem de uma distribuição, né? Onde nós podemos... A primeira coisa, quando a gente olha essa imagem, o que tem que remeter? O que nós temos que lembrar dessa imagem? Estratificação vertical, estratificação horizontal e também sobre o distanciamento do processo de produção vindo de encontro com as condições ambientais e edafoclimáticas. Eu consigo olhar aqui, pessoal, nessa imagem, uma combinação da atividade agrícola com a atividade florestal. As estratificações, olha só, terreno acidentado, isso aqui é um terreno acidentado. O que é esse terreno? Esses morrinhos, esses morros, esses declives.
Eu consigo observar o paredão. O que é aquele paredão? Paredão, isso vai auxiliar no processo de evitar tombamento. Se vem nossa região, em determinada época do ano, vem aqueles ventavais, ventos, que destrói o pomar, o bananal. Então, ele é um paredão que diminui a velocidade do vento. A posição, preste atenção como é que está a posição da bananeira. Ela poderia estar paralela a isso aqui, não poderia? Ela está assim. Ela não está paralela, ela está perpendicular. Você coloca a posição da bananeira de uma forma... Vem para mim! Meus queridos, não a floresta, né? Nós sabemos que ou próximo a uma floresta. Ou você insere in, ou você insere around. Cara, eu estou estudando inglês. In ou around, ao redor da floresta, na beira, na margem da floresta, ou in, dentro da floresta. E, meus queridos, a posição da bananeira, né? Ó, um paredão que protege, paredão, muro verde, tem N objetivos. Tanto, após esse paredão aqui, ó, pode ter outra produtividade agrícola que não pode ter relação nenhuma. Por quê? Porque lá atrás daquele paredão, eu posso ter outra cultura que produz o período de floração semelhante, não pode ter intercruzamento. Tem problemas também de sanidade, doenças. Então, a gente tem que ter um paredão para separar isso. Serve como um quebra-vento. Bananeiras, né, o bananal, tem que ter incidência solar. Então, a posição, se você vai colocar, ó, tá perpendicular. O que é perpendicular, professor? Isso aqui é uma forma perpendicular. Ó, o paredão tá assim, horizontalmente, e perpendicular a ele tá a linha da bananeira, ó, perpendicular. Então, ele tá assim, ó, o paredão tá aqui, né, o paredão tá aqui e tá assim, ó, perpendicular. Esse é o paredão, aqui tá a bananeira. Então, se o vento vem daqui para cá, sobe, bate, já diminui a velocidade. E não vai ter outro paredão de bananeira. Ele está assim, ele vai passar entre as fileiras. Então, tudo... Eu vou plano. A área eu sei que pode colocar bananeira, mas a posição tem que vir contra as condições edafoclimáticas, que relacionam tanto o solo, relacionam a incidência... Ei, lembra? Fatores bióticos e fatores abióticos. Você tem que observar isso aqui, ver os fatores bióticos e abióticos. Abiótico, incidência solar. Sol, incidência solar. Disponibilidade hídrica. As questões físico-químicas do solo. Tudo isso é abiótico. E biótico, professor, são as questões vivas, orgânicas, os micro-organismos que estão nesse solo. Vou reutilizar essas árvores, vou aproveitar essas árvores que já estão lá nativas para atrair agentes polinizadores. Olha aqui, ó, aqui é uma produção aqui, ó, frutificação, quando elas começarem a florir. Aumenta a tela, meu diretor, para os meus queridos estudantes. Olha aí, tem uma imagem, não sei se melhora. Isso aqui, ó, todo isso aqui, ó, pomar, frutificação. Se for um laranjal, ou então frutas cítricas, elas produzem um hormônio no período de floração que exala um odor que atrai os agentes polinizadores. Isso vai auxiliar tanto na bananeira, isso vai auxiliar tanto na produção agrícola e também na melhoria da biodiversidade dos vegetais nativos. E aí, professor, poderia também auxiliar no processo de colocar apicultura naqueles paredões, entre os paredões, aí a atividade da pecuária. Nós temos Jefferson Foca. A Solene estava aqui, ela fala, Jefferson Foca é agrícola, não é pecuária, mas já pode aproveitar. Professor,
o que eu estou vendo ali aqui é pasto, informação de pasto. Aqui, que é isso? Que é isso? Sistema de irrigação. Claro que sistema de irrigação nós falamos lá no início, lá no segundo ano. Long way from here. This is terceiro ano. I don't say terceiro ano em English. Falar, talk, English, terceiro ano. The 3 years now. Oh my Lord. Então, tem um sistema de irrigação. Isso é um investimento. Não é isso? Quando se tem um investimento da propriedade, se na sua fundiária, ou se você tem o potencial hídrico, tem como aproveitar esse potencial hídrico. E quando não tem, toda a parte agrícola tem que vir de encontro com a parte climática, períodos chuvosos. Então, o que você faz, os tratos culturais, poda, tomar muito cuidado, porque não, tanto o vegetal nativo, como cultivar, você não pode podar. Tem algumas que você não pode podar no período chuvoso. Então você tem que fazer o quê? Você tem que fazer... Como é que fala? Um planejamento do período chuvoso. Então você faz o trato cultural da poda no período anterior, antes do período chuvoso, que já venha de encontro. Mas tem cultivares que você pode fazer. E também plantas nativas. Então, tudo também não é que se resume. É o planejamento. Conhecer a área, conhecer o clima da sua região. Porque você vai lá, é impressionante, você vai para o interior, o clima já é ameno, né? Mais ventilado. O que tem ela? Olha aí, calma, sabe, aqui é meu diretor, manda para mim. Outra coisa, meus queridos, é muito importante a gente ter essa percepção. Por exemplo, quando tu faz uma atividade, tu não sabe, mas tu faz uma atividade em um determinado vegetal, apresenta, né? Quando tu poda um vegetal e ele começa o pessoal fala, a minar, a seiva, e fica esse conhecimento de filhos de agricultores, que no cotidiano, na vivência do seu dia a dia, eles observam que cai a produtividade. Quando você faz uma poda, faz uma atividade agrícola, que você percebe que cai a produtividade, essa percepção, que a lida diária nos traz essa informação. Claro que a Embrapa, nós temos instituições que realizam periodicamente, a gente encontra, né, informações científicas em livros, em sites, mas a informação da vivência ela é muito importante. O que eu estou querendo dizer? Que determinadas atividades, você fala assim, poxa, se eu fizer isso lá onde eu moro, nunca deu certo, por que está dando certo aqui? Lembra, tem que lembrar uma coisa, depende cada região, por exemplo, você vai para Vilhena e depois você vem para Porto Velho, as condições edafoclimáticas, as condições climáticas são diferentes, mesmo você usando a mesma cultivar, que pode ou não proporcionar uma condição de produtividade. Agora, isso são variações, adaptações. O que eu estou falando é, nós temos um básico, um modelo básico, mas esse modelo tem que sofrer adaptações em relação a determinada região dela. Mas o que não sofre alteração são condições em que determinados vegetais, se você fizer uma poda ou um trato cultural em uma determinada época, não adianta, você cai a produtividade dele. São coisas que não mudam, tá? Porque você pode falar assim, para determinado vegetal eu fiz a poda, deu certo. Mas se você fizer a poda fora daquele período, não dá. E tem coisas que não mudam, tá bom? Outros podem, outros não. Tem característica do vegetal.
da árvore nativa ou da cultivar que você está utilizando, tá bom? Aumenta a tela, meu diretor, senão eu esqueço do tempo e fico só num slide. Back! Para isso, introduzir todos os componentes em áreas sem uso atual. Quer dizer, se você tiver uma área que você quer iniciar. O meu pai e o meu avô desmatou tudo, limpou tudo, eu quero recuperar essa área. Ou então, eu quero ajustar uma área que eu já estava trabalhando, mas de forma inadequada. Introduza componentes arbóreos em áreas agrícolas já estabelecidas. Ao contrário, isso é ao contrário. Sempre nós estamos falando, Beck, meu diretor, nós estamos falando o quê? Introduzir atividade agrícola na área florestal, mas pode ser ao contrário. O seu pai, vamos supor que já estava fazendo atividade agrícola. Sabe, aquela atividade agrícola... Eu ia falar extensionista. Atividade agrícola... Me ajuda, diretor. Uma coisa que já é feita tradicional. Atividade agrícola tradicional. Então você quer inserir componentes arbóreos dentro de uma atividade agrícola. Como assim, professor? Vamos supor que tem um pasto. Pasto. Você pode inserir árvores. E essas árvores nativas, elas vão propiciar o quê, professor? Sombra, um local onde tem gado, né? Nós temos, claro que o gir é bem adaptado. Eu não vou falar de pecuária agora, eu adoro pecuária. Eu não vou falar de criações, mas você pode usar as árvores como piquete. Claro que tem todo um método, gente. Antes que alguém fale assim, vou colocar árvore no meu pasto para na época de chuva ter uma descarga elétrica. Não precisa começar a pensar assim não, que o tio não é retardado. Não. Tem como. Vocês, procura lá. Pasto integrado à lavoura. Pasto. Quando a gente fala pasto, a gente está falando de gado de corte. Só que aí você tem como integrar a lavoura relacionando arbustos em piquetes, onde o pasto, o gado vai para o piquete temporariamente em relação integrada à floresta. Não é mais aqueles arames que são utilizados, mas claro que tem toda uma técnica de poda para evitar essas condições de acidentes que a gente vê, por isso que os pastos são abertos. Nós temos gados, né? Tem o Nelore, tem o Gir, agora tem o nome daquele vermelhinho, é o diretor? Marronzinho? Vem aqui na minha cabeça, mas eu tô não entendendo. Calma aí, tem o Gir, Nelore. Claro, o holandês é leite, mas o... Sinepol! Obrigado. Tem gado que não é mais adaptado a muita incidência solar, então você pode fazer essa adaptação. Não vou entrar nessa, mas é só o exemplo que eu quis usar quando você está querendo introduzir área, né, árvores nativas dentro de uma atividade agrícola. Que nessa realidade, formação de pasto é agrícola, não é pecuária, pasto é agrícola, porque tem pessoas que não criam gado, montam pasto para arrendamento. Arrenda o pasto, aluga o pasto. Aumenta aí, meu diretor. Aí, sobre o que eu estava falando. Deixa eu voltar aqui, ó. Aí, ó. Quando eu falei sobre muro verde, quando eu falei sobre evitar em épocas de chuva, ventania, é aqui, ó. Aí, ó. É isso aí, ó. Principalmente em bananeira. Ó, isso aqui representa cultivares agrícolas. Milho, banana. Quando você está iniciando a produção de café, que as mudas, a altura, a tela toma um porte, em época de chuva, pode ocorrer. Então você pode utilizar as árvores. E olha a posição. Se aqui já está assim, é uma parede, a posição da parte agrícola não pode ficar paralela. Tem que ficar perpendicular. Porque além de subir, é óbvio, isso aqui, essa
concavidade, angularidade é ângulo, e côncavo, ele não... A massa de ar bruta, ela vai fazer isso. Mas tem porções da massa de ar que vai passar por aqui, diminuindo. Mas a bruta passa, e aí aquela que vai passar por aqui, que vai ser retido a velocidade pelos gases, não podem ter resistência. Então, a cultivar não pode estar paralela à parede de muro, tem que estar para melhorar, entendeu? Ai, não li, tem que ler. Se não ler, tu acredita? Os alunos são tudo alfabetizados. Eu expliquei, mas se eu não ler, advertência. Introduza componentes arbóreos e agrícolas em áreas já modificadas, abandonadas, capoeiras. Então é aquele negócio. Muitas vezes a gente fala assim de inserir atividade agrícola na floresta, mas a gente esquece que a SAFs pode ser o contrário. Áreas danificadas, áreas abandonadas, você pode inserir as duas. Componentes arbóreos, aí lembra, enfatiza uma árvore nativa, que está lá, que você pode produzir suas próprias mudas, juntamente com áreas de atividade agrícola, potencial agrícola. Uma variedade com potencial agrícola é uma coisa. Árvores nativas, não, pode ser que não tenha fruto, mas lembra, ela pode atrair... Ó, isso aqui é uma atividade, isso aqui é um potencial arbóreo. Esse paredão é um potencial arbóreo, auxilia no processo agrícola. Tudo bem. Caso as áreas estejam em uso, pode ou desbaste de espécie para privilegiar aquelas com maior interesse e enriquece o sistema com espécies adaptadas à região. Então aqui nós temos aí, ó, né, manga palmer, banana, eucalipto, capim brisante, tem acácias, laranjas, laranja, pessoal. Aí a gente pega citros, tá? Que pega tudo. Tudo que for citros na nossa região é muito bom. Tanto de limão, limão caipira, limão Tahiti, nós temos tangerina, nós temos laranja lima. Então pega os citros, eucalipto, mas professor, aqui é quando a gente está fazendo um processo também, tem que levar o espaçamento, tem que lembrar a posição, tem que lembrar as condições de não competitividade, então, né, em áreas que já estejam em uso, áreas que foram utilizadas, não tem aquele negócio de monocultura, sempre aquela cultura que a gente lembra que desgasta o solo, e quando você faz pastagem, isso também pode desgastar o solo, então você intercala, e o gado pode continuar pastando. Mas, claro, a gente vai... Lá foi, não é para falar em animais agora. O foco é em animais. Tudo bem. Então, o que é um desbaste? Volta, Jefferson, que você não frisou a palavrinha. A palavrinha mágica, it's magic. How do you say palavra in English? Talk é falar. Talk about palavra. Take your bags... Listen, escreve, palavra. Ok. Aqui. Caso as áreas estejam em uso, já em andamento, pastos, atividade agrícola, atividade horticultura, poda, tá? Não é pode. This is wrong. É podar. De podar, né? Pode. Olha. Mas eu escrevi errado. Mas cadê ninguém viu isso? Mas também o coitado deve entender. Como é que alguém que não é da área vai saber se é pode ou poda? Também é dose, né? Poda ou desbaste. Pessoal, meus queridos, isso aqui é podar. De poda, retirar pedaço, tá bom?
ou desbaste. What is this? What is this? What is this? Desbaste. Opa. Prática de arrancar planta numa cultura cuja brotação se faz muito cerrada. Para cá, meus queridos, a poda. A poda. Eu sei que você já sabe. Porque nós já tivemos uma aula de poda, lá no 2º ano. Mas é importante frisar uma coisa. A poda não é só a poda da cultivar, tá? Lembra, vou refrisar. Quem trabalha aí com maracujá, tem a poda de condução, a poda de formação, a poda de floração, frutificação e higiênica. Você vai tirar pedaços que esses pedaços vão favorecer que você emita mais broto de floração, broto de fruto. Não é? Meu diretor, quando o senhor estiver aí com a sua S10 andando aí pela BR, o diretor tem uma 4x4, quando o senhor estiver andando aí pela BR, e se olhar as produções, né, frutíferas, você vê que a copa da árvore, do fruto, algumas são de taça invertida. Não tem a taça de vinho? Ou ela é assim normal, ou ela é invertida, ou ela é côncava, aberta no meio, cada árvore, ou ela é a da laranjeira, é uma concavidade assim de uma taça, e aqui é retinho. Quando a gente está falando de cacau, no máximo emitem de 3 a 4, ou 3 galhos a 4. Então tem um formato. Cada cultivar tem um formato. Mas o que eu estou falando aqui não é das produções que nós vimos nas espécies das cultivares. A poda da bananeira tem um formato, cara. Se você nunca observou, dá uma olhada, tem um formato. Eu estou falando da poda das árvores nativas. E aí fica um pouco mais difícil, porque quem tem a vivência da prática agrícola, aí nós temos que reverberar. Reverberar o quê? Todo aquele conhecimento que você já tem, que é sucesso, você tem que trazer para dentro da área florestal. Quer ver uma coisa? Meu diretor, raciocina aqui comigo. Quando a gente vê, quando tem aquela plantação para madeira, eucalipto, pinos, as árvores estão distantes uma da outra ou próximas? Aumenta a tela aí para mim, por favor. Próximas, né? Isso é uma forma de poda. Viu como é diferente? Não arranca. Na cultivar a gente arranca, a gente poda. Se você pega eucalipto, se você pega pinos e coloca próximo um da outro, o que acontece? Os galhos laterais ficam fracos. O galho central, o tronco, ele fica firme e os laterais ficam fraquinhos, aí quebra. Porque o que tu quer é o tronco, madeira, lenha. Tu não pode pegar toda a energia que a planta absorve para produzir o quê? Galhos. Senão tu vai ver com a serra que tem que cortar, dá trabalho. Você diminui o espaço entre elas e faz com que ocorra estiolamento, é a palavra, estiolamento do tronco principal e os troncos laterais ficam fracos. Aí você vê aquela... Agora, se você separar, tu pega um eucalipto, é galho para tudo que é de lado. Tu pega uma árvore de pinos, é galho para tudo que é de lado. É enorme a copa. Eles não, você aproxima. Para mim, meu diretor. Então, quando a gente fala de poda, desbaste, nós temos uma prática, tem época certinha de desenvolvimento vegetal. O vegetal... Ai, não fala vegetal, Jefferson, calma aí, galera. A cultivar tem, dentro do seu processo fisiológico de desenvolvimento, etapas que você vai lá e poda, e ela vai tomando uma forma, poda,
E você vai formando a cultivar. Ela já é pronta, ela já espera por isso. Ela fica ansiosa, eita, é dela, é inato, é dela. Agora, na floresta, tem técnicas de poda que não necessita que você faça corte, retirada. É só você alterar o manejo, o espaçamento temporal. Só que aí você vai falar para mim, ei, professor, e o processo de nutrição, competição, incidência solar, que nós sempre estamos falando aqui, nós vamos devagar. Nós estamos agora com o processo, aos poucos a gente vai vendo isso nas outras aulas, as técnicas de como realizar isso. E as necessidades nutricionais. Por estiramento a gente consegue fazer esse controle. Ok? Aumenta, meu diretor. Isso. Sai daqui e terminar, pega o diploma, né, querido? Espaçamento dos cultivos. O espaçamento deve ser considerado dentro e entre os cultivos. Depende do modelo escolhido de SAFs, da arquitetura da árvore. Quando eu falo árvore, eu não estou falando da cultivar, eu estou falando da nativa, planta nativa, e da interação entre seus componentes. Caramba! Ai, meu pai amado, ado. Ai, meu pai amado. Vamos, aqui tem muita coisa, Mandioca, banana, maracujá, tá uma lambança. Professor, oi. O espaçamento deve ser considerado dentro e entre os cultivos. Me explica isso aqui. É um din-din-din. Corredor. Isso é o corredor. Corredor. Então, o espaçamento deve ser considerado dentro, quer dizer, entre as cultivares, entre o plantio e entre linhas, dentro da cultivar. Aqui, ó, mandioca. Então, linha e planta. Agora, isso aqui, ó, dentro e entre, tem um corredor, esse espaçamento. Ficou claro isso? This is clean? Não. You understand this? Yes, teacher. E é muito importante os corredores. Eu tinha esquecido dos corredores. Professor, qual a importância? Ah, isso aí, ó, vai depender o quê? Eu não tinha falado dos corredores ainda. Vai depender do tipo do modelo. Eu estou falando do tipo do modelo. É óbvio, se é modelo, tem um tipo. Isso vai depender do quê, meus queridos? Do modelo escolhido de SAFs. Do modelo escolhido. Escolhido, você é. Então, o espaçamento que você vai fazer dentro, quando eu falo dentro, é entre plantas e linhas. Entre plantas e linhas. Ah, vou voltar aqui para falar o que é entre plantas e linhas. Back 1, back 2, back 3, back 4. Aqui, ó. Entre plantas e linhas. Aqui, ó. Entre plantas. Essa aqui é uma linha. Eu sei! Ó, isso aí. Não. Pega uma cor. Essa. Ó, isso aqui é linhas. E aqui é outra linha. E aqui é outra linha.
Entre linhas, isso aqui, ó, é entre plantas, entre plantas, entre plantas e entre plantas. Entendeu? Tim, 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 tim. Entre plantas e entre linhas. Back, got a hand, got a hand, got a hand, got a hand, got a hand. Aí. O espaçamento deve ser considerado entre plantas, ou entre, ou dentro, between. O espaçamento deve ser considerado inside, dentro, outside. Ou entre linha, fora do cultivo. Isso vai gerar o quê? Isso gera os corredores. Os corredores. It is very, very important then. What? Porque os corredores são... How do you say corredores em inglês? Ah, eu lembrava. Ei, aqui. Bem, Fátima, minha querida Fátima. Como é que eu falo corredor em inglês? Eu lembrava, corredor. Isso é importante da prática dos SAFs. Entre cultivo, dentro e fora. Quando a gente fala entre cultivo e fora, surgem os corredores. Que é isso aqui, ó, meus queridos. Essa linha que leva a vermelha. Os corredores são importantes, professor. Processo de colheita. Com a forma que você vai fazer... trazer todo o cultivo onde ele vai ocorrer o processo de... Como é que fala? Quando eu levo do canteiro para o galpão. Não é disseminar. Como é que é? Cola. Quando eu vou vender, quando eu vou transportar, isso se chama... De novo, veio branco. Vou ligar para o meu amigo invisível. Quando eu vou... Eu tô com a palavra D na boca. Não é D. Tá bom, Escoar! Se eu precisar de ti, né, meu amigo invisível? Eu tô ferrado mesmo, né? Escoar minha produção. Os corredores são importantes. E aqui a gente vê que esse corredor está bem protegido pela uma massa, né? Uma cobertura morta, essencial para a manutenção também do processo fitossanitário dentro ou fora do plantio. Aumenta, meu diretor, aumenta a tela. Isso, querido! Hã? How? Ai, caramba! É assim que eu gosto! How? É com H? Só letra, meu diretor! H-O? É hall de entrada. Hall, corredor também, pode ser. Aê! Então, a arquitetura. Isso é a fase que a gente observa, é a arquitetura. Olha aí, ó, o início. Entre linhas e entre plantas. Isso aqui é um modelo, né, que a gente viu quando está no processo. Agora, como já está desenvolvido. E como é que é o processo? Olha aí, o início. Formações de corredores. Então, a gente tem dentro do cultivo e fora do cultivo surge... Ei, meu diretor, tá vendo ali entre plantas? O que o senhor enxerga entre plantas? O coroamento. Entre plantas nós temos, ó, olha aqui como tá limpinho, ó, coroamento. Lembra do coroamento? Aqui está a distância. Então, meus queridos, it's very important there. Temos que falar sobre isso. Também é sobre isso e que negócio sobre isso. Aqui, ó. Entre plantas, meu diretor, entre plantas, é aqui, ó, só esse espacinho aqui, ó. Porque aqui dentro não pode sofrer alteração. É a área preservada para não ter o quê? Competição de nutrientes. Não ter o quê? Porque isso aqui, ó, isso aqui é uma espécie, é uma variedade, isso aqui é outra, ó. Café, banana intercalado, cacau, banana intercalado. Meu Deus! 30 seconds!
Então, os espaçamentos das árvores são importantes para a produção e implantação de todos os processos de colheita e produção dentro da nossa... Aqui, meu diretor, incidência e combinações dos SAFs. Meus queridos, don't you worry. Daqui a pouco eu te volto para a gente fazer um bate-bola, jogo rápido e rever também algumas etapas dessas combinações. Aguardo vocês. Tchau.